Neemias capítulo 2, todos acharam? Amém? Diz assim, a partir do versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Atarxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, o seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Até aí, apenas você pode se assentar. Interessante esse texto, né? Neemias, um homem usado por Deus para a reconstrução da estrutura da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. É importante que a gente carregue enquanto convicção na nossa mente que se existe uma igreja forte, se existe um povo forte do Senhor num determinado lugar, direta ou indiretamente, o povo que nos cerca precisa também experimentar dessa força e dessa graça do Senhor. Jerusalém, naquele momento, tinha sido devastado pela guerra, o povo de Judá tinha sido destruído por diversas situações, a adoração não era uma realidade muito contínua dentro daquele contexto, dentro daquela história. O povo havia se disperso, a estrutura da cidade estava falida e todo o contexto social estava prejudicado por aquilo. Então Deus levanta Neemias para que ele fosse usado por Deus para reestruturar a cidade e trazer novamente segurança através do processo de reerguer os muros que circundavam a cidade. Ele é usado nesse objetivo enquanto Esdras, não é isso? Vocês estão comigo? É usado por Deus para restaurar a estrutura de adoração e do templo do Senhor. É interessante porque a gente olha para esse texto, obrigado, meu irmão, e percebe lições extremamente valiosas acerca daquilo que o Senhor espera de nós como povo de Deus, né? Acerca do cuidado que nós precisamos ter em relação àquilo que estamos vivenciando enquanto povo, enquanto nação. Quando a gente olha para a estrutura das nossas cidades, do nosso país, do nosso estado, da nossa nação, quando a gente olha para tudo aquilo que nós temos vivenciado enquanto povo, nós vemos que de fato vivenciamos e experimentamos dias difíceis, né? Dias delicados. Parece que o povo, apesar de conhecer o Evangelho, não tem vivenciado e experimentado a transformação que gera esse Evangelho. Ou não é assim? O índice de corrupção cada dia mais crescente, violência cada dia mais avançando, problemas sociais cada vez mais sendo detectados no meio da nossa nação, mas nós temos um povo que se declara cristão. Alguém já disse com muita propriedade que todo avivamento e ação de Deus no meio de um povo gera mudança de IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Todo homem e mulher que de fato tem uma experiência transformadora com Jesus, a vida dele muda por completo. Não é isso? Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem fazia fofoca não faz mais, amém? E assim vai. Por isso que às vezes você vê um crente, alguém que aceitou Jesus, de repente estava falido, quebrado, agora é crente. Ele não bebe mais, não gasta mais dinheiro com porcaria, não é assim?
E agora a vida dele é diferente. Sobra dinheiro até para o lanche. Né? No meu caso, estou orando aí. Tem um problema, né? De vez em quando a gente lancha, tá, irmãos? Brincadeira. Mas, enfim, o crente, ele vive uma vida transformadora. Por isso que é tão importante nós olharmos para a realidade da nossa nação, para a realidade do meio onde nós estamos inseridos e gerarmos no nosso coração uma preocupação e um sentimento como o de Neemias. Um sentimento, uma preocupação que nos leva a orar e nos colocar na dor do outro. E é interessante porque parece que o coração do povo cristão da nossa nação meio que está cauterizado, porque a gente não chora mais como antes pela conversão das pessoas, não chora mais por ver a nossa nação destruída, a corrupção avançando, a violência crescendo. A gente precisa mais do que nunca de um coração como o de Neemias, que olha para o seu povo e se coloca na dor do outro. Porque Neemias, ele tinha tudo para se preocupar cada vez menos e ser cada vez mais indiferente à realidade da sua nação. Por quê? Ele vivia no palácio, comia do bom do melhor, não tinha problema nenhum, com bolso cheio, né? E aí ele podia declarar, igual o ditado popular que tem na rua aí, que se exploda o mundo, meu nome não é Raimundo. Já ouviram esse ditado ou só eu? Eu já ouvi, tá? Enfim. Ele tinha tudo para declarar isso, amados. Ele estava confortável, tranquilo. A vida dele caminhava bem. E sabe qual o problema? É quando a gente se contenta com a nossa situação e é capaz de ser indiferente à realidade do outro. Esse é o problema. Porque se eu e você olharmos de forma bem clara para o Evangelho, de forma bem incisiva na nossa reflexão em relação àquilo que o Evangelho propõe para nós, nós seremos confrontados por essa verdade, porque Jesus e os discípulos, por vezes, estavam em situações bem tranquilas e tinham tudo para se preocupar cada vez menos com a realidade do outro. Existe um povo na cultura americana que é chamado povo Amish. Alguém já ouviu falar? Já deve ter visto aí em alguns filmes. É um povo que vive em regiões do país distantes de todo o processo tecnológico, vamos dizer assim. Eles não têm esse negócio de rede social, vivem da agricultura, eles são separados, né? Eu não vou me contaminar com o mundo. Então, eles vão viver em comunidades. E tudo que eles podem alcançar de estrutura, eles alcançam e distribuem entre eles. Isso parece para nós, por vezes, uma visão de mundo atraente, não é verdade? Por quê? Porque eu vou viver em comunidade, eu, como cristão, não posso me contaminar com o mundo, então eu vou viver em comunidade, vou lá, tudo que eu alcanço, que eu sou capaz de obter com o meu povo, com a minha família ali, a gente distribui entre nós e acumula para nós, porque o mundo jaz no maligno. Mas Jesus, orando sobre os seus discípulos e pela vida deles, ele vai falar o quê? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olhar para Neemias precisa gerar em nós essa preocupação e esse sentimento. Em que medida eu tenho me colocado na dor do outro? Em que medida eu tenho me colocado na dificuldade do outro? De que forma eu tenho revelado e expressado o meu amor e preocupação com o outro? Porque é isso que o Evangelho nos convida a fazer. Sair do nosso lugar comum, do nosso palácio, do nosso conforto, da nossa mesa e olhar para o outro. A visão ou
aquilo que Neemias ouve acerca do seu povo, gera tamanha preocupação e incômodo no seu coração, que ele é capaz de confrontar a autoridade sobre ele e mostrar para ele a luta e a dor do povo dele e o quanto aquilo incomodava o seu coração. Olha, gente, é tão interessante porque o texto vai falar que Neemias nunca tinha se apresentado ao rei o quê? Triste. E de repente a tristeza pela dor do seu povo o incomodava tamanho que o rei percebe. Aqui a gente pode fazer algumas reflexões, né? Algumas reflexões. Gente que serve o tempo todo de forma triste, quando de fato estiver passando por um problema, ninguém vai perceber, né? Porque já é triste, mal-humorado o tempo todo. Agora, o que é interessante também é que Neemias fazia tudo com o quê? Alegria. Outra reflexão, eu devo servir com alegria. Eu devo fazer o quê no reino de Deus com alegria? Só aquilo que me agrada? Não. Eu devo me doar com alegria. Porque Deus ama quem dá, né? Aí se o cara não dá o dízimo alegre, às vezes é porque ele não está dando o tempo dele também alegre. Às vezes o cara não dá o tempo dele alegre porque ele está dando também o dízimo com tristeza. E assim vai. Uma coisa vai puxando a outra. Então devo me doar com alegria. Devo me dedicar com alegria. A gente aprende isso também, essa lição com Neemias. Mas o que é interessante é que o texto mostra algo muito profundo. É que quando ele se revela ao rei, a preocupação e tristeza dele em relação ao povo tomou conta do coração do rei. Olha, gente, o nosso sentimento precisa ser um só, não é isso que a Bíblia vai nos mostrar? E esse sentimento deve ser o quê? Amor pelos perdidos, como igreja. Se ainda não temos essa unidade de pensamento e preocupação, é porque talvez esse sentimento precise ser gerado de forma mais intensa. E deve começar por quem? Por cada um de nós. A começar em mim, né, assim que o Cântico Antigo diz, quebra corações. Neemias, ele é usado por Deus naquele momento de forma tão especial, porque ele obtém uma visão da parte do Senhor, ele recebe uma direção, e antes de tudo isso, eu já falei em outra ocasião aqui, ele começa a traçar algumas estratégias de como ele iria compartilhar aquele sentimento, aquela preocupação com o rei. E quando o rei olha para ele, vê o triste, o vê preocupado, ele pergunta o que eu posso fazer para te ajudar, ele já tinha tudo, vamos dizer assim, determinado e planejado no coração dele. Sabe uma das coisas, toda preocupação que eu posso aprender com esse texto, uma das coisas é que toda preocupação que de fato é legítima e que me leva ao confronto, precisa também me levar a estratégias para solucionar aquele problema. Se eu vivencio ou experimento uma percepção de um problema no corpo de Cristo, de uma dificuldade no meio da minha comunidade de fé, ou no meio da minha comunidade de vizinhos, ou no meio da minha escola, ou no meio do meu local de trabalho, se eu tenho a percepção de um problema e eu sou incomodado por aquela situação, para resolver aquela realidade, eu preciso me planejar para relacionar, ou para traçar estratégias para resolver aquele problema. Estão entendendo? Estão comigo? Quando ele chega para o rei, ele já tinha determinado aquilo que ele iria fazer. Ele já tinha o pedido específico que ele iria realizar. Sabe, às vezes a gente peca não porque nos falta sentimento, não porque nos falta preocupação, mas às vezes a gente peca porque nos falta planejamento.
Porque nos falta uma ideia clara daquilo que a gente quer fazer. Às vezes a gente não consegue viajar como família para fazer um momento de lazer, não porque nos falte, vamos dizer assim, desejo. Quem tem desejo aqui de sair de férias com a família, né? Pergunta lógica, né, irmão Lázaro? Todo mundo, né? Mas às vezes a gente não consegue por quê? Porque nos falta planejamento. Não é? Porque nos falta preparo. Agora, no corpo de Cristo, eu tenho servido a Deus como Ele espera? Ah, não, eu posso melhorar. Então, de que maneira que eu vou fazer isso? Intencionar ou ter o desejo de melhorar sem me planejar para fazer isso, não serve. Até porque já diz o ditado, de boa intenção, né? Então eu tenho que me planejar. Se eu desejo me dedicar mais ao Senhor, peraí, então eu vou começar a estar mais presente na igreja. Eu vou começar a separar mais tempo para servir. Eu vou procurar alguns dos irmãos, falar, você precisa de ajuda na recepção, você precisa de ajuda no pequeno grupo, você precisa de ajuda na escola bíblica, você precisa de ajuda em alguma coisa. Geralmente a gente recebe muita pessoa falando assim, pastor, eu preciso de ajuda, né? Aqui não, graças a Deus, o povo aqui é tranquilo, né? Mas a gente vê muita gente precisando de ajuda, e é bom a gente precisar de ajuda. Agora, seria tão bom também que na mesma intensidade a gente chegasse a ouvir pessoas, ou bem próximo disso, gente falando, ó, eu posso ajudar? Não é verdade? E tem coisa para fazer no reino de Deus? Tem bastante, não tem? Tem muito. Olho para Neemias, eu aprendo algo muito importante. Se você continuar lá no texto, você vai ver que ele foi muito claro, muito incisivo nos seus pedidos. Ele apresentou cada uma das preocupações que ele tinha, cada uma das questões que ele já havia planejado e a forma como ele havia avaliado necessária. E ele apresenta isso ao rei. Mas algo interessante também que a gente pode aprender. Se você puder, vá comigo aí um capítulo à frente, capítulo 3. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, a partir do versículo 1. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir as portas ou a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre dos 100, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles. E mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asená. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver. Cada família, cada grupo, cada tribo, né? O texto vai mostrando que cada um ocupou um papel, realizou uma função, trabalhou numa área para a reconstrução dos muros. Tinha gente cuidando das portas, tinha gente cuidando do muro, tinha gente cuidando de uma determinada área, tinha gente fazendo e envolvida em outra área, tinha gente trabalhando em todas as frontes. Ninguém parado, né? Ninguém parado. Ficar parado demais, a água faz o quê? Dá dengue, né? Crente ficar parado demais dá o quê? Bursite, sinusite, renite. Não estou brincando, amados. Dá um monte de problema espiritual, né? Já repararam isso? Alguém já disse que crente parado dá trabalho. Aqui estava cada um envolvido numa área. Ninguém olhava como mais importante a função do outro.
Ninguém olhava como mais valiosa a área do outro, cada um cuidava da sua, cada um fazia o seu papel, cada um trabalhava naquilo que havia determinado no seu coração e o Senhor direcionava, cada um envolvido numa área. Agora, entenda comigo, se nós desejamos ver o corpo de Cristo avançar, a igreja crescer, as coisas acontecerem no reino de Deus, eu preciso entender que eu ocupo um papel nisso. Eu tenho uma área a trabalhar. E a minha área é responsabilidade minha. Eu não tenho que cuidar da área do outro. Vocês estão entendendo? Até porque, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Neemias teve problema porque teve gente que se levantou para cuidar da área dele. Ninguém estava fazendo. Ninguém estava preocupado. Ninguém tinha sido levantado e desperto pelo Senhor para restaurar os muros. Não é isso que o texto mostra? De repente ele entende Deus e começa a levantar o povo, aí acontece o quê? Levanta oposição. Levanta gente para dar trabalho. Levanta gente para cuidar da área dele e não da deles. E geralmente é assim, não é? Sabe, amados, eu aprendo muito com Neemias aqui, que eu preciso entender que eu ocupo um papel. E aquele papel é responsabilidade minha. A atividade, a área, a tarefa, o trabalho do outro é problema de quem? Se ele quiser a minha ajuda, eu faço o quê? Eu ajudo. Do contrário, eu cuido de quem? Do meu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que mais acontece no corpo de Cristo é gente que não trabalha porque olha para o trabalho do outro e enxerga o trabalho do outro sendo executado de forma inadequada e acha que porque o do outro está inadequado, não está sendo executado direito, ele tem legitimidade para não fazer o dele. Já que ele não está fazendo bem, então por que eu tenho que fazer? O meu, a minha tarefa, a minha função, a minha responsabilidade. Porque a sua tarefa, a sua função, a sua responsabilidade, a sua missão foi dada por quem? Por Deus. Para quem? Para você. E ele vai cobrar de quem? De você. Se é sua, ele vai cobrar de você. Então, amados, olha, eu aprendo algo muito importante com Neemias. Cada um tem o seu papel. Nós reconstruiremos os muros juntos. Era essa a preocupação que carregava Neemias no seu coração. E é essa mesma preocupação, é esse mesmo cuidado que nós devemos ter como igreja nos nossos dias. Nós trabalharemos, reconstruiremos, veremos a ação de Deus no meio do nosso povo juntos, pelo exercício e desempenho da função que cada um ocupa, que cada um tem. Se eu olho e percebo que um irmão precisa de ajuda, o que eu faço? Eu ajudo. Eu não transfiro o problema. É igual hoje em dia, é muito interessante, né? Todo dia a gente vê um vídeo de... Por exemplo, esses dias eu estava vendo um vídeo de um acidente. O cara filmando, olha lá, o cara está lá no meio das ferragens, no meio dos troços, e ele filmando. Ah lá, ninguém para socorrer. Né? O caminhão caiu, ele está no meio dos destroços, o pessoal roubando a carga, ninguém está socorrendo o cara. Você está filmando então para quê? Por que você não foi? Eu pensei comigo, né? Olha o nível, né? É muito comum a gente ver isso nos nossos dias, né? O nível de insensibilidade, transfere a responsabilidade para o outro e acha que o outro é mais responsável do que ele. Sabe, amados, é esse o nível de preocupação que nós precisamos, às vezes, carregar conosco. Eu olho, identifico o problema e parto para solucionar aquela questão, ou eu aguardo que alguém resolva no meu lugar. Você já deve ter passado por alguma situação, quem sabe que você fica parado na pista, né? Quem aqui já ficou parado sem combustível, o carro quebrou, né? Tudo que você torce é para que alguém, em nome de Jesus,
pare para te ajudar, não é isso? Quantas vezes talvez você já viu alguém passando, passou 1, 2, 3, e você já estava perdendo a esperança? Eu me lembro que uma vez a gente ficou a Mariana era bebê, eu fui confiar no mostrador de combustível do carro, a gente fazendo viagem com as meninas da igreja, no alto do morro acabou o combustível. O carro não subia o morro, né? Aí eu falei, Senhor, ajuda aí, a Mariana era bebê, estava um sol, né, da região lá e tal, aquela coisa, calorzão, e as meninas iam chegar atrasadas no congresso das mensageiras que estavam com a gente. Eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, ajuda aí. Eu confiei, né? Maldito homem que confia na máquina. Mas, enfim, confiei. Aí eu orei, passou 1, passou 2, eu falei, já estou perdendo a esperança. Até que um Fusca azul, com a placa Cell, olha, gente, veio do céu mesmo. Fusca azul com a placa Cell parou, né, e me deu combustível. É verdade isso, tá? Pergunta a minha esposa, tá? Com a placa Cell, eu falei, assim, o senhor foi bom mesmo. O céu azul, né? Parou aqui, compartilhou combustível. Depois eu procurei o homem do Fusca para pagar o combustível. Cadê? O homem já tinha sumido, né? Mas graças a Deus que alguém se preocupou com a nossa realidade. Agora, como é difícil quando todo mundo passa, olha a dificuldade e ninguém se presta a atender, a resolver o problema. A igreja não é lugar disso. A igreja é lugar de um ajudando o outro, né? Eu passo, vejo algo que precisa de ajuste, eu ajudo. Agora, o que é muito comum é transferir. Lugar de transferir não é a igreja, né? Cada um faz o seu papel, cada um faz a sua missão, a sua tarefa. E se a gente pode ajudar o outro, a gente vai e faz isso com alegria, singeleza, dedicação, porque o que nós queremos ver é o avanço e crescimento do reino de Deus. Então, amado, o desafio que eu coloco a você nesse dia é de que maneira toda a realidade que nós vivemos enquanto povo, enquanto nação, tem gerado no seu coração, de que maneira essa preocupação tem gerado incômodo. E o que ela tem levado você a fazer? A orar mais, a ler mais a Bíblia, a se preocupar mais, a se colocar mais à disposição do Senhor? Qual é a tarefa que eu tenho que desempenhar no reino de Deus? Outra pergunta que eu faço a você. Você já sabe qual é o ministério que foi confiado ao Senhor em suas mãos? Lembre-se, ministério não é apenas pregar ou cantar, não é apenas ocupar uma determinada área. Ministério é o chamado que Deus confiou a você. Como eu levarei vidas a Jesus através disso? Esse é o ministério que o Senhor deseja que você ocupe. Qual é o ministério? Ah, pastor, eu não sei. Então a gente vai orar junto por isso agora. Quais os desafios? Quais as tarefas que eu tenho transferido para outro e que eu preciso desempenhar? Sabe uma coisa, às vezes, muito simples? É que eu percebo que alguém está precisando de cuidados na igreja, alguém que está distante, alguém que está, assim, frio na fé. Aí eu falo com alguém da igreja, você precisa visitar o fulano. Eu chego no diácono, vocês precisam acompanhar ciclano. Precisa também, claro, com certeza, mas você já fez? Vocês estão entendendo? Se eu percebo, se o coração e a minha mente foram tomados por uma preocupação em relação àquele irmão, é porque eu sou responsável por ele. Lembra da máxima do desenho antigo, né? Tu te tornas eternamente responsável por quem cativas. Lembra da máxima desse desenho? Você é responsável, você cativou. O Espírito Santo incomodou você em relação àquela pessoa, àquela vida. Então, amados, cada um desempenhando o seu papel, a sua preocupação, o seu sentimento precisa ser cada vez movido por esse zelo, cuidado pelo reino de Deus.
nós avançaremos, né, no reino de Deus em nosso tempo. Amém? Como igreja. Amém? Vocês creem nisso mesmo, né? Amém? Aí melhorou. Se a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso como? Juntos. Cada um apoiando, auxiliando, desempenhando, ocupando o seu papel e realizando a sua missão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para esse tempo. Esse é o propósito que eu creio que nós temos a desempenhar como igreja. Essa é a nossa missão, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade. Que Deus nos use nesse tempo. Que Deus nos use nesse tempo. Eu quero orar com vocês e eu quero convidar, se possível, um instrumental só apenas aqui. Pode ser? E eu quero orar, mas eu quero fazer algo um pouquinho diferente nessa manhã. Eu quero orar com você. E se a igreja pudesse colocar de pé, e se você tem alguma luta, alguma dificuldade que você vem enfrentando, que você deseja colocar diante do Senhor nessa manhã, fica à vontade para vir aqui ao altar, para nós orarmos juntos. Se você tem algum familiar que você queira dedicar ao Senhor a vida dele e tem a oportunidade de fazer isso nessa manhã, você pode vir aqui também.